queria realmente ali conhecer o Senhor. E Jesus falou para ele o quê? Faz isso, não adulterarás, né? Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Jesus falou para ele que os mandamentos. Falou para ele, você quer me seguir? Então você faz isso, isso e isso. E ali ele falou para Jesus, não, mestre, eu já tenho feito tudo isso. Todos os mandamentos que Jesus falou para ele já tinha feito. Ele já estava obedecendo. Só que o que Jesus falou para ele, irmãos? O que Jesus falou para aquele homem era uma atitude que Jesus estava querendo dele. Porque olha só, todos os mandamentos ele fazia. Mas Jesus chegou e falou para ele o quê? Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue. Sabe o que o Senhor me deu entendimento dessa palavra? O Senhor deu entendimento que Jesus estava querendo dele o quê? Que ele amasse a Deus acima de todas as coisas. Porque era o único mandamento que ele não tinha cumprido. E amar ao próximo como a si mesmo. Olha para você ver, o que Jesus falou para ele? Renuncia ali, aquilo que tem tomado lugar na sua vida é para mim poder entrar. O que Jesus estava falando para ele? Falta uma coisa. Você precisa do maior mandamento. O primeiro mandamento é o que? Amar a ele acima de todas as coisas. Porque o que Jesus estava requerendo dele? Renúncia. Porque somente quando a gente ama a Deus acima de todas as coisas, irmãos, a gente abandona tudo aquilo que Jesus quer que a gente abandona. No caso desse jovem que foi a riqueza. Mas Jesus não estava falando só de riqueza. Sabe por que Jesus não estava falando só de riqueza? Porque aqui, quando Pedro fala com Jesus aqui, no versículo 29 e 30, Pedro fala com Jesus, nós largamos nossos pai, mãe, nós largamos tudo. E ele pergunta para Jesus, e nós, o que nós vamos receber? Jesus falou para ele, vocês vão receber aqui nessa terra e a vida eterna. Então Jesus falou para aquele jovem, no caso dele, aquilo que era prioridade na vida dele acima do Senhor era a riqueza. Mas Jesus não estava falando só de riqueza. Jesus estava falando de prioridade. O que Jesus estava falando para o jovem rico aqui era prioridade. Porque se ele realmente quisesse amar, quisesse seguir Jesus, ele ia o quê? Abandonar tudo. Por quê? Porque Jesus viu que aquilo dentro do coração dele estava tomando o lugar de Deus. Jesus viu que aquilo dentro do coração dele estava ali impedindo ele de servir Jesus verdadeiramente. Aleluia. Então o que Jesus falou para ele? Abandona. Por quê? Porque aí você vai cumprir o quê? Os dois primeiros mandamentos. Jesus falou que a palavra de Deus fala que toda a lei se resume nos dois mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como o Senhor nos amou. Então o que
rodopiar. Avivamento, irmãos, é transformação. Avivamento é arrependimento. É a gente se voltar para Deus. Isso é avivamento. Avivamento é a gente se voltar para Ele. Se voltar para o lugar de oração. Fala de mim também. Quantas vezes eu orava, irmãos? Muitas vezes eu falava com as irmãs e que a gente até brincava. Eu orava para minhas pernas ficar dormente. Começava a ficar dormente, aí eu tinha que mudar a posição das pernas, porque o joelho já estava dormente. Muitas vezes eu orava, irmãos, e o Senhor, enquanto eu estava orando ali, o Espírito Santo me levava de uma palavra, me dava um entendimento de uma palavra, me trazia pessoas para me orar. Ficava ali, muitas vezes orava mais de 1 hora, já orei 1h40 direto, para a glória do Senhor. Não estou falando para mim, mas falando o que o Senhor está falando conosco. Aleluia! Muitas vezes eu orava, muitas vezes de madrugada o Senhor tem me chamado também para orar de madrugada, como tem chamado os irmãos também. Então é isso que Deus quer, prioridade. Deus, Ele não vai aceitar o segundo lugar, irmãos. Não vai aceitar o segundo lugar, porque o nosso Deus, Ele não é digno do segundo lugar. Porque tudo que a gente quer do Senhor, nós queremos o melhor, nós queremos com pressa, na rapidez, do nosso jeito. Muitas das vezes, quando a gente tem que dar para Deus, quando a gente tem que colocar Ele como prioridade, a gente coloca muitas outras coisas, irmãos. Muitas outras coisas. Sabe por quê? A gente precisa entender o que Deus quer de nós. A gente acha que Deus, Ele só quer de nós aqui. É duro, irmãos, mas tem que falar. Muitas vezes a gente acha que Deus quer de nós aqui é 30 minutos de louvar Ele aqui. A gente acha que Deus quer de nós somente uma oração de encomenda. Irmãos, vai chegar o nível da sua vida. Deus não está desprezando as suas orações mínimas, não. Mas chega um nível na sua vida que aquilo ali não basta somente 15 minutos, não. Não consegue. Chega um nível na sua vida que 15 minutos de oração já não dá mais. Sabe por quê? Porque o que Deus quer fazer na sua vida é maior. Então necessita de você mergulhar mais. 15 minutos já não vai ser suficiente para não. No início, o Senhor até falava conosco. 15 minutinhos. Ore enquanto está lavando a louça. Ore enquanto está arrumando uma casa. Mas o nível de intimidade que o Senhor quer nos levar hoje, 15 minutinhos não dá mais. Não dá mais. Então é isso que o Senhor está falando conosco. Prioridade. Não é só da nossa igreja aqui, irmãos, mas da igreja de Cristo. A igreja do Senhor Jesus. Ele quer prioridade. Hoje, irmãos, não estou falando aqui que eu glorifico a Deus pela igreja do Senhor ter me permitido estar, que eu tenho aprendido muita coisa. Mas tem muitos lugares aonde que muitos se levantam de doutores, aonde que eles não se humilham mais, não, irmãos. É doutor, é letrado, é presidente, e ali já não está mais ali envolvido na obra de Deus mais. Que ali já não está meio no meio do pessoal, no meio das ovelhas, não cuida mais não, irmãos, porque é presidente, porque é bacharel, porque é isso, porque é aquilo. E não lembra de onde que Jesus tirou ele mais não, ele só quer estar lá em cima ali, ó. Ele só quer estar lá na posição ali. De que ele é isso, não, agora é fulano que vai. Agora é ciclano que vai, agora é o outro pastor lá, o auxiliar que vai. E se esqueceu. E é triste. É triste a gente ver, observa. Pede o Espírito Santo para te mostrar como que está a igreja de Cristo. E o mais, sabe o que é mais perigoso? Muitas das vezes quando a pessoa está no adultério, não estou falando que é certo, pecado é pecado, não existe pequeno e grande, pecado é pecado. Pecado separa a gente de Deus, pode ser pequeno, pode ser grande, separa. Entristece o Espírito Santo de Deus. Mas muitas das vezes, o pior é aquele que não parece ter pecado. É aquele que vai levando, você vai levando com a barriga. É aquele que você vai acostumando. Esse é o pior. Sabe por quê? Você vai acostumando com aquilo ali e vai vivendo daquele jeito. Você vai acostumando com aquilo ali, ó, e vai vivendo daquele jeito ali. E vai se esfriando. E vai perdendo a vontade de orar. Muitas pessoas falam assim: ah, mas eu estou fraco, eu não consigo orar. Muitas das vezes você está fraco porque você não ora. Muitas das vezes você está fraco exatamente porque você não ora. Muitas das vezes você está fraco exatamente porque você não jejua. Não é o contrário, não. Não é você orar, não é você esperar estar forte para você orar. Não é você esperar estar forte para você jejuar, mas realmente porque a gente é ser humano, é porque aí você tem que orar. Aí você tem que jejuar. Então o Senhor está voltando à igreja, porque não tem como, irmãos, ter avivamento do jeito que está.
Não tem como. Porque avivamento é mudança. Avivamento é sobrenatural. Avivamento é o quê? Arrependimento. Começa o quê? Com humilhação. Irmãos, Deus tem dado todas as direções para nós como igreja. Por que o Senhor tem nos levado a humilhar, irmãos? Porque Deus quer fazer grande avivamento, mas é necessário que a gente se humilha, se volta para Deus, se voltar para o Senhor. Porque muitas pessoas acham que não tem mais erro, que não erra mais, que não peca mais. Acha que não peca, acha que não erra. Acha que já é santo para sempre. E acredite ou não, irmãos, tem igreja, tem doutrinas que prega uma vez salvo para sempre salvo. Isso não existe. Jesus falou: quem perseverar até o fim será salvo. Se Jesus falou que tem que perseverar, é porque todo dia, é porque você tem que vigiar, senão você cai. Então é isso, é conhecer a palavra de Deus. Hoje o cristão muitas das vezes não conhece a Bíblia, irmãos. Muitas vezes o cristão não conhece a própria palavra. Como é que vai conhecer Deus? Como é que as pessoas querem conhecer a Deus? Ela acha que vai conhecer a Deus somente no mover, somente no fogo. Não, a gente conhece a Deus é o que? No dia a dia, na oração, no jejum, na palavra. É assim que a gente conhece o nosso Deus. Sabe por que muitas vezes pessoas ficam desesperadas diante de batalha? Porque não conhece o Deus que serve, porque não é a palavra, porque não conhece as maravilhas do Deus tão grande que serve. E fala isso para mim. Muitas vezes, sabe por que a gente desanima, irmãos? Porque a gente esquece do Deus que a gente serve, a gente não conhece a palavra de Deus verdadeiramente. Aí a gente acha que Deus vai nos abandonar. A gente se esquece da fidelidade do nosso Deus. Por quê? Porque a gente perdeu a prioridade, irmãos. A prioridade. Você pode ver, eu glorificar a Deus, irmãos. Eu não estou aqui bajulando, não. Estou diante do Senhor. Sabe por quê? Porque é bom a gente falar para edificar, porque não é fácil estar feito uma obra, não, irmãos. Se muitas das vezes a gente se levanta, muitas das vezes como profeta e profetiza de Deus, para denunciar o pecado, por que você não pode edificar a vida de um irmão estando certo? Por que você não pode deixar Deus te usar, dar uma palavra de ânimo para uma pessoa? Por quê? Quer dizer que você está bajulando? Está repreendido em nome de Jesus. Não, o Senhor usa para edificar, porque o Senhor sabe o peso que cada um carrega. Então eu glorifico a Deus, irmãos, de ser uma igreja de oração, porque tem igreja que não ora mais. Tem igreja que só se preocupa com louvor, mais do que tudo. Não ora mais. Palavra 10 minutinhos. Eu falo porque já passei por isso. É 20 minutinhos de palavra, 15 minutinhos de palavra. Aí acha que Deus vai fazer alguma coisa ali? Como que Deus vai fazer? Se é através da palavra que Deus age, se é através da palavra que Deus liberta, se é através da palavra que Deus cura, que Deus transforma, que Deus traz arrependimento, que Deus salva, é a palavra. Então isso que Deus quer da igreja. Irmãos, Deus não é injusto.
estava aqui. Quando você estava me louvando, me adorando lá, eu já recebi o seu louvor lá. Por mais que você não tenha oportunidade aqui, eu já recebi o seu louvor. Então não precisa somente você ter oportunidade. Aqui, irmãos, mesmo que você não tenha oportunidade, você está adorando a Deus na sua cadeira. Jesus está recebendo o seu louvor do mesmo jeito. Porque Jesus está te contemplando por dentro. Então é isso que o Senhor quer, irmãos. E é triste, mas a gente glorifica a Deus e agradece a Deus porque Jesus está voltando, porque os sinais estão se cumprindo. Né? Eu vi um vídeo de pessoas falando ali de Mato Grosso, já teve várias profecias aqui, irmãos. Várias profecias. O Senhor falou a respeito daquele povo, várias profecias para aquele povo despertar. Muitas vezes as pessoas não querem. Muitas vezes as pessoas querem esperar só nessa terra. Esse jovem aqui queria só isso. Ele queria, a princípio, quando ele chegou diante de Jesus, ele queria. Mas quando Jesus falou com ele o que ele tinha que fazer, ele já não quis mais. Por quê? Porque doía dentro dele aquilo ali. Porque largar aquilo que preencheu o coração dele com ele. Então, assim na nossa vida, o que for que seja, se tiver que abandonar, para que Jesus volte a ser prioridade na nossa vida, nós vamos obedecer. Vamos obedecer o Senhor. Muitas vezes não é aquilo que é na vida desse homem, muitas das vezes não é o dinheiro que é prioridade do seu coração. Muitas vezes pode ser uma amizade, muitas vezes pode ser até um companheiro, um cônjuge. Não estou falando para largar, mas ali colocar Jesus como prioridade. Eu, na minha casa, né, muitas vezes lá em casa, né, vou me abrir um pouquinho lá em casa, as pessoas, primeiramente meu pai, me apressa muito para me casar. Porque ele não entende a palavra. Só que eu falei para o Senhor, meu Deus, eu quero que o Senhor tenha que ser prioridade na minha vida. Eu tenho que ser feliz com Jesus primeiro, irmãos. Sabe por quê? A outra pessoa que vai vir não vai preencher o lugar de Deus na sua vida, não. Aí muitas das vezes você chega num relacionamento, destrói sua vida e a vida da pessoa. Por quê? Você depende emocionalmente dela. Aí você só é feliz se ela te fizer feliz. Aí você só tem alegria se ela te dá alegria. Não, irmãos, a gente tem que ser feliz com Jesus primeiro. Jesus tem que ser o primeiro na nossa vida. Por que você acha que Jesus nos chama de noiva? Glória a Deus. A gente tem que ser noiva de Cristo primeiro. A gente tem que ser totalmente dependente de Jesus primeiro. Porque quando você se relacionar, no meu caso, para quem é solteiro, muito bem, você se relacionar com uma pessoa, você vai se relacionar para cumprir o propósito de Deus, para glorificar o nome do Senhor, para vocês fazerem a obra de Deus junto. Mas aí você não vai ser dependente daquela pessoa, não. Você aí não vai levar a jogar seus traumas, muitas pessoas cheias de trauma, cheias de ferida, aí acaba um relacionamento, joga tudo naquela pessoa, aí acaba um relacionamento que muitas vezes era de Deus. Eu já aconteceu assim, irmãos. No início da minha caminhada, um dos meninos que eram meus líderes, né, que oravam por mim, por uma outra irmã que nós batizamos no mesmo dia, ele, o Senhor, deu-lhe uma promessa de uma moça. Ele gostava muito dessa moça. E o Senhor falou que ele ia se casar com essa moça. E aí, sabe o que aconteceu? Eles esperaram o tempo de Deus. Então, aí eles começaram a fazer do jeito deles. Começaram pelo lado carnal, porque as pessoas hoje só olham o lado carnal. Irmãos, relacionamento vai além do lado carnal. Relacionamento, para você estar com a pessoa, primeiramente tem que ser ali espiritualmente. Primeiro. Porque na vida do cristão é um propósito. Não é somente o casamento. E aí, eles não esperaram o tempo de Deus, olharam muito o carnal. Porque quem olha carnal é mundano. O cristão não pode olhar o carnal, não. Aí eles olhando o lado carnal, foram lá, começaram em pecado, deu tudo errado. Aí a moça engravidou, aí depois se casaram, aí hoje briga, por quê? Porque começa a trazer maldição por causa do pecado. O pecado ali, a forma que eles se relacionavam, aquilo ali trouxe o pecado para o relacionamento deles. Deus ia fazer algo perfeito na vida deles. Deus ia fazer algo de maravilhoso, porque Deus já tinha falado que ia para os dois, né? Aí Deus mostrou o caráter, né? Falou que se era a vontade dos dois, que era o propósito de Deus no casamento dos dois. Só que eles esperaram, irmãos. Aí o que acontece? Hoje fica ali cheio de maldição sobre a vida deles. Né? Por quê? Porque não esperou o tempo
o mesmo amor de cada mãe por cada filho. Mas nem isso pode ser prioridade na sua vida. Jesus tem que ser o primeiro na sua vida. Você tem que ser completo com Jesus. Jesus tem que ser aí a razão de você viver. Muitas pessoas, quando você fala qual é a sua razão de viver, eu vivo por causa dele, a minha razão de viver, misericórdia, irmão. A nossa razão de viver tem que ser Jesus, porque quem nos dá o fôlego de vida é Ele. Entendeu? Então, isso que tem que ser nossa vida. Prioridade. Então, que a gente venha analisar a nossa vida, que o Espírito Santo, a gente deixa o Espírito Santo fazer a limpeza aqui dentro de nós, deixa o Espírito Santo fazer a limpeza, deixa o Espírito Santo arrancar, te mostrar o que você tem que tirar, te mostrar aquilo que tem que ser prioridade, aquilo que tem que tomar o lugar de Jesus na sua vida. Porque aí a gente vai experimentar o melhor de Deus, a gente vai ter um relacionamento mais profundo com Jesus. Amém? Então essa é a palavra, só para finalizar, glorificar a Deus para essa oportunidade. Eu aceito a oportunidade porque eu me lembrei do sonho. Eu tive esse sonho já há um tempo atrás. No sonho, pastor, eu falava, sua irmã, você está com a oportunidade de pregar. Aí o Senhor me deu essa palavra, eu guardei essa palavra e fui ali iluminando ela, né? A minha mente deu essa palavra e quando chegou a oportunidade, eu nunca imaginava, irmãos, diante de Deus, que eu ia sentir a presença de Deus tão forte como eu senti aqui hoje. Eu estava sentindo tanta presença de Deus, eu comecei a chorar porque eu comecei a sentir muita presença de Deus. Muita presença de Deus aqui, a presença de Deus. Aí eu, na hora que o pastor falou comigo, irmã, a palavra está com você. Aí normalmente, se fosse outras épocas, eu falaria assim, não, misericórdia. Eu falaria, misericórdia, mas eu falei, não, Senhor. Eu tenho uma missão, o Senhor me levantou para a glória do Senhor. Aquilo que eu tenho é meu, é do Senhor. Aquilo que você tem é de Jesus, não é seu. Aquilo que Jesus te entregou não é seu, é dele. O louvor que Jesus te deu é para ele. O dom da palavra que Jesus te deu é para ele. Né? O dom de discernimento que Jesus te deu é para ele. Ali o dom de intercessão que Jesus te deu é para ele. Então é tudo para ele. Quando você pensa nisso, pensa assim. Quando vier, né, principalmente as irmãs aqui que vai ter a oportunidade de pregar, né, e nunca pregou a palavra de Deus, lembra disso, coloca na sua mente assim, Senhor, eu estou indo para a glória do Senhor. Lembra disso. Fala, Senhor, eu estou indo para a glória do Senhor. E vem convicto que Jesus vai falar. Porque se Jesus permite que você falar, não. É porque se Jesus te deu a oportunidade, é porque Jesus vai te usar para a glória do nome dele. Né? Você já não louva Jesus? Você já não louva ele aqui, não tem vergonha, não tem timidez de louvar? A palavra é a mesma coisa. Eu já sou diferente, eu não sou o contrário. Irmãos, quando é para me louvar, eu me tremo. Eu fico tremendo. Agora, quando é para me pregar a palavra, não é que é mais fácil, mas eu tenho mais liberdade, eu tenho mais. Já é mais natural para mim, mas quando é para me louvar, muitas vezes eu fico muito nervosa. Né? Não parece, mas eu fico muito nervosa. Né? Muitas das vezes eu quero louvar o Senhor assim, com mais intensidade, assim, dar lugar para Deus, igual eu vejo, né? Ali muitas irmãs aqui que entregam, que se não preocupam, né? Se tiver que glorificar, se tiver que pular, e muitas das vezes eu sinto, mas eu me trago, vai lá e trago. Aí falou, Jesus, tem misericórdia, mas quando é para pregar, eu já tenho mais liberdade, né? Cada um de uma forma, né? Então, se o Senhor te der essa oportunidade, não rejeita. Sabe por quê? Porque Jesus ele vai te capacitar. Quando você sobe aqui, você sente a presença de Deus tão forte. Aqui Deus te dá tanta graça, porque é Ele, é para a glória dele, é para Ele, é tão maravilhoso. Você sai daqui renovado, irmão. Irmãos, sabe o que traz realização para a nossa vida? É obedecer à vontade de Deus. Quando Deus falar algo para você fazer e você obedecer, você vai sentir um sentimento de realização. Quem já sentiu isso? Que é algo que Deus deu para você fazer, você foi e fez, sentiu aquele sentimento de realizar. Por quê? É isso que traz a realização para nós. Amém? Então, essa palavra que Jesus falou conosco, glorifica o Senhor, né? Por mais uma oportunidade, glória a Deus. Honra a Deus, pastor, com palmas, glorifica o nome do Senhor Jesus. Irmãos, me perdoe, na intenção não quis ofender ninguém. Eu fico falando que o Senhor vai falando. Muitas vezes, é difícil de falar, mas nós temos que falar, porque é para o nosso bem. É para o bem
não participou de ceia.